15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Que bom iniciarmos mais esse dia, 30 de outubro, sexta-feira, rezando, agradecendo a Deus mais um dia que Ele nos concede, ouvindo e meditando o seu Evangelho, suas palavras. No Evangelho de hoje, Jesus ele vai curar um homem no dia em que não era permitido trabalhar, o dia de sábado. Está diante de um dilema moral: cumprir a lei ou fazer o bem? Vamos aprender com Jesus que as pessoas estão acima de todas as leis. O santo do dia de hoje é São Frumêncio. Vamos conhecer um pouco da sua história. Ele que de escravo chegou a ser bispo e evangelizador na Etiópia. Hoje também é o dia do balconista, é o dia do fisiculturista e dia do comerciário. Alguns fatos históricos marcantes. Em 1925 era exibida a primeira imagem em movimento na televisão. Em 1969 o presidente Médici assumia a presidência da República. Em 1988, Ayrton Senna vencia seu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1. Iniciemos ouvindo o Santo Evangelho do dia de hoje. Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é Lucas 14, versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para fazer refeição, e eles os observavam. Eis que estavam diante de Jesus um homem doente de hidropisia. Jesus tomou a palavra e disse aos especialistas em leis e fariseus: é permitido curar no sábado ou não? Eles, porém, ficaram calados. Então Jesus tomou o homem pela mão, o curou e despediu. Depois disse a eles: quem de vocês, se o seu filho ou seu boi cai num poço, não o tira imediatamente, ainda que seja sábado? E não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quais são as coisas que mais nos entristecem hoje? Porque elas nos causam tristeza? As leituras escolhidas para este dia nos trazem esse questionamento e nos levam a refletir sobre muitas coisas, sobretudo sobre a incoerência da nossa prática. Recebemos Jesus na Eucaristia e na Palavra. Ele se faz presente no meio de nós, na nossa vida, mas nos comportamos como se ele não existisse, ou como se tudo o que vivemos na celebração fosse mera representação, pois muitos de nós temos procedimentos que não são dignos de quem comunga ou de quem crê em Cristo. Há tantas desavenças, discórdias, maldades e desrespeito à vida, porque agimos assim, mesmo sabendo que Cristo está entre nós e nos ensinou a viver como irmãos, a escolher os sofredores, amar o próximo como a nós mesmos. É assim que Paulo se sente ao ver os da sua raça, seu povo, não escolhendo a mensagem cristã, não crendo em Cristo e vivendo como se ele não existisse. Paulo usa palavras fortes para expressar a sua grande dor e o contínuo sofrimento que traz no coração por ser os israelitas irmãos seus, da sua raça e do seu sangue, pessoas possuidoras da adoção filial, da glória, da aliança com Deus, das leis, cultos e promessa, se comportando de maneira pior que os pagãos. A vontade de Paulo é fazer por eles o mesmo que Cristo fez pela humanidade, dar a vida por eles em troca da conversão. Como isso seria em vão, embora ele já viesse fazendo isso de alguma forma? Ele diz: eu gostaria de ser amaldiçoado e separado de Cristo em favor dos meus irmãos de raça e sangue. São sentimentos que de fato revelam a profunda dor que ele sentia por ver tal realidade.
Jesus também teve muita decepção. Ele viu os da sua raça rejeitarem os pequenos e se tornarem escravos da lei. O Senhor procurou diversas formas de romper com essa situação opressora, enfrentando-a e mostrando o outro lado da moeda, da vida que tinha de ser prioridade e não estar sujeita às leis e procedimentos estúpidos daqueles que em nada faziam a vontade de Deus, embora muitos pensassem estar fazendo a vontade de Deus ao viver o rigorismo das leis. Em uma refeição na casa de um dos chefes dos fariseus, Jesus se depara com uma situação gritante. Uma pessoa doente carecendo de ajuda está ali, diante dele e dos demais, num dia de sábado. Ninguém move um dedo para lhe ajudar, porque a lei não permitiria fazer nada em dia de sábado. Jesus os questiona sobre a lei do sábado, mas eles se calam. O silêncio, nesse caso, significa omissão de socorro. Jesus não pode compactuar com isso. Há diante deles uma vida correndo risco. Para o espanto de todos, ele tomou o homem pela mão, curou e despediu. Tomar pela mão significa ser solidário, fazer algo pelo outro, ajudar, comprometer-se com a vida dos que sofrem. Enfim, a essência dos ensinamentos de Jesus. Como eles permaneceram em silêncio, talvez chocados pelo seu procedimento, Jesus lhes questiona mais uma vez: se alguém de vocês tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? Eles permaneceram em silêncio, mas a resposta estava dada. É óbvio que tanto o filho quanto o boi seriam retirados do poço, pois se esperassem um dia seguinte, poderia ser tarde demais. Há casos em que a vida não espera. Jesus justifica desta maneira sua ação libertadora na vida daquele homem. É isso que ele espera de cada um de nós. Se nos omitirmos em socorrer os nossos irmãos necessitados, ele se entristecerá conosco, pois seus ensinamentos consistem no amor ao próximo, e este amor se revela nas horas mais delicadas, quando as necessidades se afloram. É nessas ocasiões que revelamos o nosso verdadeiro amor a Deus, a nossa fidelidade a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. O santo do dia de hoje é São Frumêncio, bispo e apóstolo na Etiópia. Natural de Tiro, no Líbano, após várias vicissitudes, Frumêncio tornou-se bispo de Azum, na Etiópia, cidade onde foi escravo por muitos anos da sua vida. A sua obra de evangelização, da qual partiram depois as missões para toda a África, foi tão incisiva a ponto de receber o apelido de Apóstolo da Etiópia. A sua história foi narrada por Rufino de Aquileia. O filósofo Merope, atraído pelas suas viagens às Índias, cada vez mais frequentes, decidiu partir de Tiro, levando consigo seus sobrinhos, Frumêncio e Edésio. Na volta, o navio atracou em Abidulis, um porto no Mar Vermelho, onde foram atacados pelos etíopes. Nenhum membro da tripulação escapou do massacre, exceto os 2 irmãos, que foram poupados porque eram muito jovens. Transportados para a corte do rei da Etiópia, foram tratados com muito carinho, tanto que Edésio foi nomeado copeiro e Frumêncio administrador dos bens do reino. Um pouco antes da sua morte, o rei da Etiópia decidiu conceder a liberdade aos 2 jovens, mas a rainha quis continuar a mantê-los na corte, pedindo para administrarem o reino, até a herdeira, a pequena Ezana, atingir a maioridade. Quando isso aconteceu, finalmente Edésio regressou ao Líbano, onde pôde abraçar de novo a sua família. Por outro lado, Frumêncio parou em Alexandria, no Egito, onde foi hospedado por Santo Atanásio. A este grande bispo ele contou a sua experiência na Etiópia, onde o rei lhe havia dado livre arbítrio para construir igrejas e encaminhar a população à religião cristã. Assim, após convocar um concílio de bispos, Santo Atanásio consagrou Frumêncio como primeiro bispo de Ejum,
cidade da Etiópia, considerada um trampolim para a evangelização do novo continente. Quando voltou à população, deu-lhe as melhores boas-vindas, denominando-o Pai Pacífico Transmissor de Luz. Ali o bispo missionário fez grandes realizações, traduziu a Bíblia e a liturgia alexandrina para a língua local, enriquecendo-a com cantos, ritos populares cristãos. São Frumêncio, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.